Fala pessoal, beleza? Então vamos direto ao conteúdo. O conteúdo de hoje é sobre tesoura, pente corrido, cortar o topo, bem de um cabelo social clássico, bem bacana, beleza? Aí eu tô mostrando uma tesoura King que eu uso, uma marca que eu não conheci, passei a conhecer há alguns meses e ela me surpreendeu muito. Então assim, se eu tiver a oportunidade, é uma tesoura que não é a linha da Jaguar, é uma linha mais barata, mas atende muito bem. Aonde encontrar é que eu não sei, beleza? Procure aí, pesquisa aí, dá o Google aí. Vamos lá direto ao conteúdo. Então eu estou utilizando uma tesoura menor, né? E essa é uma dúvida que algumas pessoas, alguns barbeiros têm, né? Qual a melhor tesoura, qual o melhor tamanho? Cara, sinceridade, não tem isso de tamanho. Eu gosto de utilizar uma entre 6 e 7 polegadas, porque eu acho que dá um equilíbrio melhor ali na hora do pente corrido. O pente corrido é uma parte que você faz mais assim, pesada, digamos assim, no corte, então eu gosto bastante. Só que eu estou utilizando uma tesoura menor, ou entre 5, deve ser 5 polegadas aí. E dá para fazer perfeitamente. Na verdade, é mais leve, se você tiver adaptado, top de linha, vai ficar do mesmo jeito. Então fiz questão de fazer esse vídeo com essa tesoura para mostrar que não há problema nenhum em tamanho de tesoura, gente. Tira isso da cabeça, beleza? Então, estamos fazendo dois tipos de pente corrido. Pente corrido por elevação, é esse, e o anterior que você viu, mecha a mecha. Você que é novo no canal e não ouviu ainda esses detalhes, eu sempre passo essas duas formas, né, de cortar no pente corrido, né, que é muito importante. Você num volume grande, você utilizar essas duas formas, porque a primeira, tá vendo, ó, você consegue fazer aquele desbaste que você está precisando ali, né? Nesse caso aí eu passei a máquina 4 embaixo, fiz um acabamentinho com a máquina 3 e 2 e agora é um corte social. E agora eu estou fazendo essa conexão topo lateral. Porém, como é um corte de cabelo baixo, então eu já utilizo, né, o pente corrido ali antes, com o cabelo seco mesmo, para já dar aí aquele acabamento. Quando é um cabelo com volume grande, aí sim, aí eu corto o topo primeiro, para depois fazer a conexão. Por quê? Porque você acaba ajeitando o topo com a lateral e não a lateral com o topo. No cabelo baixo, você pode já fazer a conexão, porque você vai abaixar bem em cima, então é um corte padrão, um corte do dia a dia, você pode fazer que vai ficar realmente bem bacana, beleza? Aí também vai de gosto, não é que é certo fazer lateral primeiro para depois fazer o topo ou o inverso. O que interessa na verdade sempre vai ser o resultado final e o gosto do cliente, ele gostar do seu corte, beleza? O que vai fazer o cliente voltar à sua barbearia é você acertar o corte dele. Você pode ser o melhor barbeiro do mundo. Se você errar o corte do cliente, ele vai embora e nunca mais volta. Isso é bem óbvio, beleza? Então, utilizando ali uma técnica de pente corrido mecha a mecha, eu vou ali desbastando. Eu passo sempre a primeira etapa, eu tiro ali um volume. Então, e porque eu não tiro muito, é uma estratégia você não ir muito fundo na tesoura, você tira pouco. E aí você penteia, e aí se você sentir que tem mais margem para cortar mais, você vem na segunda vez, ali já com o pente corrido de elevação, e aí você tira, né, o restante ali, fazendo a conexão da máquina com o topo ali, com a lateral e o topo ali, beleza? Então é bem simples, bem prático. Cara, eu trago nesse canal diariamente conteúdo da minha barbearia. O cliente que tá aí, não é um modelo que eu chamei e tal, e para minha barbearia não. É um cliente, um amigo nosso aí, gente boa pra caramba. E ele vem, ele vem na barbearia cortar o cabelo, e aí eu pedi. A segunda vez, na verdade, eu tenho até um outro vídeo no canal com esse mesmo cabelo, mas feito todo na tesoura. Quem quiser pode dar uma olhada, que esse vídeo tá muito top mesmo. Com pente corrido na lateral e feito o topo de forma tradicional. Mas no caso desse vídeo, a gente fez já de uma forma diferente com a máquina na lateral.
porque ele queria um cabelo mais baixo, nós estamos no verão, então ele pediu um cabelo mais baixo. Então, o conteúdo que a gente traz nesse canal é o que? Dia a dia, aquilo que você vai encontrar no dia a dia. As técnicas que a gente usa, técnicas práticas do dia a dia, é o que vai te salvar, o que vai realmente fazer com que você tenha produção. Exemplo, vocês podem não acreditar, esse cabelo aí foi cortado com 25 minutos e finalizado como vocês vão ver, né? Então é possível de 25 a 30, 35, 40 minutos, que é um tempo bom, você fazer um bom corte, finalizado, tudo tem direito, beleza? Você viu ali que eu fiz ali uma divisão, uma mecha guia no centro, mas não a mecha guia tradicional ali quando você sanciona a mecha. O que eu fiz? Puxei ali tipo um moicano, fiz uma mecha guia, agora eu estou seguindo essa referência. Observa que o centro ali dessa mecha está um pouquinho mais baixo. Então eu sigo essa referência mais baixa e corto de forma reta ali no topo. De um jeito bem tradicional. É isso mesmo, um jeito bem tradicional. Ah, mas você não faz a divisão A, divisão B, lateral, depois topo, não sei o que. Cara, eu trago conteúdo para o dia a dia, conteúdo que vai fazer você ter dinamismo na barbearia, que você vai ter produção e vai ter uma qualidade de serviço razoável para boa, para ótima, de acordo com o seu desempenho. Então você vai conquistar a sua clientela, conquistar o seu nome, se você fizer o arroz e feijão bem feito. Basicamente, as minhas técnicas, as formas que eu utilizo para cortar o cabelo, basicamente é um jeito padrão, clássico, antigo, mas atualizado com várias coisas que eu venho estudando ao longo do tempo. Mas eu utilizo no meu dia a dia, apesar de fazer texturização, fazer isso, fazer aquilo, mas no meu dia a dia muito pouco isso é usado. No meu dia a dia eu utilizo o que? É exatamente isso. É uma máquina lateral, né? É um degradê na lateral, é um topo cortado dessa forma, deixa um pouquinho tupete, deixa menos tupete. Tem cliente que não quer tupete nenhum, quer tosar mesmo embaixo, você tem que fazer. Ou é um pente corrido no topo. Então, no geral, é isso que você vai encontrar na barbearia. Então, se você está me aturando até agora nesse vídeo aí, e tem gostado do conteúdo, tem gostado do que está ouvindo, e não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal, porque além de mais conteúdo, você está sempre recebendo conteúdo novos, você vai estar ajudando outras pessoas a receber esse mesmo conteúdo. Então, se inscreve aí, nos ajuda aí. Desde já eu te agradeço, beleza? E dá aquele likezão aí para ranquear esse vídeo aí, beleza? Então, continuando, o que estamos fazendo? Eu cortei a mecha guia no centro, cortei para um lado, cortei para o outro, e agora eu fiz toda essa lateral, conectei a lateral de um lado, agora estou conectando do outro. Desse lado eu não fico atrás do cliente, eu fico de frente. Por quê? Para os meus ombros não levantar muito. Apesar de ser um movimento pequeno, mas se você ficar atrás do cliente aí, a sua mão não vai conseguir fazer essa conexão bacana e você vai ter muito dor no ombro aí, porque você vai ter que levantar muito o seu ombro. Então, a parte de ergonomia é muito importante você ter, apesar que eu acho que há alguns exageros, mas é opinião minha, beleza? E eu mesmo tenho algumas dificuldades, posso dizer, dificuldade de trabalhar 100% de forma correta. Por quê? Porque realmente, para você dar o dinamismo ali no dia a dia, às vezes esses muitos jeito correto aqui, correto ali, se você não está muito adaptado, você acaba se bananando. Então, algumas coisas eu utilizo, outras coisas não, eu vou do jeito tradicional mesmo, porque eu preciso trabalhar. Então, é assim que eu ensino meus alunos, a você primeiro trabalhar o padrão, o básico. Fez o básico bem feito, aí você começa a fazer o difícil, né? É aquele ditado: começa fazendo o fácil, o possível, que daqui a pouco você está fazendo o impossível. Então, pega essa visão aí, meu parceiro.
beleza? Então, toda vez que eu corto um cabelo no topo, eu cortei, mesmo que eu tenha feito pente corrido, eu dou essa última aferição aí, o que vocês estão vendo, tá vendo? Eu faço essa última aferição. Essa última aferição é basicamente só para conferir, ali com o cabelo já todo relaxadinho ali, bem, eu confiro ali no pente corrido essas últimas pontinhas. E isso me dá o quê? Certeza que o meu cabelo está 100%. Né? Então eu cortei para trás, o que eu faço? Aferir esse cabelo lado a lado. Muito importante fazer isso. Infelizmente, muitas pessoas pecam nessa parte, ficam com preguiça ou não sei qual, e aí o cabelo não fica alinhadinho certinho. Ah, mas eu gosto do cabelo desconectado, todo repicado, todo texturizado. Beleza, mas seu cliente gosta, será? Será que esse cliente que você está atendendo gosta? Se você atender um cliente como esse, exigente, e quando eu falo de exigente, é exigente de um corte clássico, ele não quer muita coisa. Então, ele não vai gostar de você sair picotando o cabelo dele. Então, você vai ter que fazer desse jeito aí, tradicional, padrão. E acho que ficou legal, beleza? Então, um forte abraço. Você que ficou até mais uma vez, peço, se inscreve no canal, entendeu? Para que a gente possa trazer conteúdo sempre assim. Vocês podem observar que o cabelo ficou bem alinhadinho, o topo ficou bem conectadinho, né? A lateral você tem esse sombreamento aí, é por causa do cabelo preto, branco, então isso aí acaba ficando mesmo dessa tonalidade. Mas ficou bem 100% bem correto, né? 100% não tem como, mas ficou bem correto. Beleza? Forte abraço, até a próxima e se Deus quiser.